questão 6. A altura em metros do nível de água em reserva. Essa aqui eu acho que era mais difícil. Acho que essa era a mais difícil da prova. Tá? Talvez alguns tenham um jeito mais, digamos, como posso dizer, mais bruta, força bruta, que resolveria de forma mais demorada essa questão aí. Vou falar sobre ele depois você testar. Mas para resolver de uma forma elegante, usando a teoria certinho, aplicar aí de função de inequação trigonométrica, acho que o pessoal tem mais dificuldade porque cai pouco. E os candidatos geralmente já têm um receio com trigonometria. Tanto que eu tenho muita procura, né, de trigonometria. Porque até falo assim, por que o senhor não tem um capítulo só trigonometria? É porque trigonometria de forma pura é muito raro cair. Cai uma questão a cada 2, 3 anos. Quase sempre a trigonometria aparece junto dentro de uma função, dentro de uma equação, né? Então é equação trigonométrica, função. Então eu acabo colocando no capítulo 7 ou 8, equações ou funções. Atualmente, na época dessa gravação. Não sei se um dia eu vou mudar essa ordem, mas já está 2 anos assim, está bom. Está mais 2 anos assim. Então é isso, quase todas as minhas questões de trigonometria estão dentro do capítulo de funções e uma boa parte no capítulo de equações. Na verdade, equações, inequações e expressões. A altura em metros do nível de água em um reservatório em formato de cilindro reto varia de acordo com o tempo e é dado por h de t igual a 2 mais 2 cosseno de π sobre 6t. Lembra que eu falo que vamos visualizar a questão? Vou até colocar aqui em cima para não usar esse espaço que eu precisar. Então tem uma partezinha aí de geometria espacial, mas você não vai precisar de nenhuma equação de geometria espacial, você só vai precisar dela mesmo para imaginar a situação, só. Porque o que importa é a altura do nível da água e está aqui dado por essa função. Então é uma questão de função trigonométrica. Está aqui, né? E eu tenho o nível da água, que vai variar ao longo do tempo, né? Digamos que aqui tem uma capacidade máxima, ou a altura máxima, não sei se é a capacidade, mas não ficou muito claro para mim essa questão. Mas aqui eu tenho um tonel, né? Isso que eles chamam de tonel. Reservatório em formato de cilindro reto varia de acordo com o tempo. E essa é a equação que dá como ele varia. Como é uma função trigonométrica, provavelmente ele vai oscilando, descendo e subindo. Porque função trigonométrica ela é periódica, né? Ela repete os valores de tempos em tempos. Em que t, isso aqui é importante, denota o mês do ano. Deixa eu apagar isso aqui para. Então você tem que realmente interpretar bem, ou ler todas as informações aqui, as regras do jogo. T1 é o mês de janeiro, T igual a 1 é o mês de janeiro. T igual a 2 é o mês de fevereiro. E assim por diante. Esse reservatório tem menos da metade de sua capacidade total ocupada de abril a agosto, fevereiro a junho, janeiro. Então eu quero saber o intervalo de meses em que esse reservatório tem menos que a metade da sua capacidade. Mas perceba que ele nem te diz qual é a capacidade. Por isso que eu não gostei dessa palavra capacidade, não. Tá? Porque essa função te diz quanto varia a altura do nível de água. Então, vai ter um mês aí, vai ter um T aqui que vai ter um valor maior do que todos os outros. Ou igual ao máximo. Por quê? Cosseno, você tem que lembrar aqui, ó. O que você precisa de teoria aqui mesmo não é saber o cilindro. E sim, aqui você tem que manjar muito, ter muita afinidade, sabe? Ter muita facilidade, uma amizade com o ciclo trigonométrico. Tá? Que eu vejo que hoje em dia, pelo menos os alunos que eu tenho conversado, não tem. Deixam de lado. E ele é essencial. Aí as questões que caem, precisa dele, pula. E o candidato que consegue a vaga faz concorrente. Então você tem que ter essa afinidade com o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Revisando rapidamente, é um círculo de raio unitário, o raio dele mede 1, onde o eixo horizontal, que eu só vou falar de seno e cosseno, porque tem outros eixos que você pode desenhar aqui. Mas o que mais cai é o eixo do cosseno, é horizontal, e o vertical é o eixo dos senos. E para cada ângulo, eu gosto de falar que tem 3 autovias aqui, ou 3 pistas. Essa pista circular, em que não é medida em quilômetros, é medida em graus ou radianos, cada ponto aqui. E aqui é o 0, e aqui é o 2π, mas você pode dar mais voltas, aí vai ter 4π, 6π. Vai sempre somando, ou subtraindo, né? Esse sentido aqui que você gira é o sentido positivo. Esse sentido que você girar aqui nessa pista vai ficar subtraindo os valores, é como se fosse na contramão. E para um valor qualquer que você pega aqui,
se você ligar o centro da circunferência até ele, vai ter um certo ângulo de abertura em relação ao zero aqui, chama de θ. E é o que eu disse, 3 autovias, né? Circular, essa aqui que é dos cossenos, que vai ficar sempre, ela tem um limite, é uma autovia curta. Ela vai esse aqui é o zero, o ponto é o marco zero dela, como se fosse eixo coordenado, xy. Esse aqui é o menos 1, por quê? O raio é 1, então esse aqui é o mais 1, porque é para a direita, no sentido da setinha, que nem eixo cartesiano. Se você subir aqui, vai até esse ponto no máximo, que é 1. Se você descer aqui, menos 1. Ou seja, o seno e o cosseno é uma autovia curta, ela fica presa entre menos 1 e 1. E quando você pega um ponto qualquer, você vai andando aqui, e você quer saber o seno e o cosseno de onde você parou, basta você projetar, é como se tivesse uma luz aqui fazendo sombra. E o valor que cair aqui, ó, é conhecido como o cosseno desse ângulo θ. E se você projetar no eixo seno e ver esse valor nessa autovia aqui, esse valor vai ser exatamente o seno do ângulo θ. Acabou. Acabou. É saber, então, essas informações que eu falei. Vou usar agora, vocês vão ver, olha só. Então, aí eu vou explicar melhor porque que eu não gostei dessa parte de sua capacidade total. Ele podia ter falado a metade da sua altura máxima. Porque nada me disse aí que quando ele estiver na altura máxima, ele está em sua capacidade total. A altura em metros do nível de água. E se ele nunca chegar na capacidade total? Se o reservatório é feito para sempre ter uma sobrinha, que até faz sentido. Então, para mim seria mais fácil perguntar, tem menos da metade do seu nível máximo de altura. Nível máximo. Mas vamos supor, então, já que para mim isso ficou claro, que o nível máximo dessa função é a capacidade total. Então a primeira coisa que eu tenho que achar é o nível máximo. Porque não deu. Como que eu vou saber a metade de um valor que eu não tenho? Né? Qual que é a metade da capacidade total se eu não sei qual é a capacidade total? Tá? Então vai ser, como que é o seu nível máximo? Quando você tem uma função trigonométrica, e você pode ver a única coisa que varia aqui é esse cosseno de π sobre 6t, porque o t varia e faz o cosseno variar. Não importa qual seja esse t, o cosseno tem que estar preso entre menos 1 e 1. Então o valor máximo, não importa o valor de t, que o cosseno de π sobre 6t pode assumir, eu nem sei se ele assume, vou ter que testar isso, porque o t está preso entre 1 a 12, né, porque vai de janeiro até dezembro. O valor máximo que ele talvez assuma é 1, que é o que vai dar a altura máxima. Então a altura máxima, que eu não enviei ainda se é possível, mas a altura teórica máxima é quando o cosseno de blá 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 vale 1. Então eu estou usando a informação de que a via do cosseno ela é pequena, ela só vai de menos 1 a 1. O valor máximo que ele assume é 1. Então o valor máximo que essa função pode assumir é quando o cosseno, como é 2 mais 2 vezes alguma coisa, é quando o cosseno é 1. E vai dar 4. Tá? Ele não fala unidade de medida não, né? Então fica sendo 4. Tá? Em metros, fala assim. 4 metros. Tá? Para mim, isso aqui é o nível máximo que a água chega, que não era obrigatoriamente o nível do reservatório máximo, né? A capacidade máxima do reservatório. Aí pode também discutir em português a capacidade máxima a não ser o topo dele, ele foi construído para chegar até ali, enfim. Vamos supor que é o topo dele aqui, 4 metros. Isso aqui é só para você visualizar, não vou usar nada disso aqui. Tá, agora a segunda pergunta é, ele consegue chegar no 4? O cosseno em algum momento com o t restrito de 1 a 12, ele pode ser 1? Ele realmente pode chegar, você tem que se perguntar isso, porque pode ter uma questão em que o t, para que o cosseno valha 1, o t precisa ser um valor que não existe no intervalo dado. O meu t está restrito a 1 até 12, só os inteiros, 1, 2, 3 até 12. Então vamos checar isso. Para qual valor de t, o cosseno de π sobre 6t é igual a 1. Observe que para o cosseno ser 1, o ângulo tem que ser 0 radianos, ou 2π, ou 4π. A cada duas voltas, a cada uma volta ele cai aqui de novo, que é o cosseno valendo 1, que é quando ele passa nessa autovia circular, né? É quando ele passa aqui, que você projeta no cosseno e dá em cima do ponto 1, da estrada do cosseno. Então primeiro vamos testar quando ele é 0 radianos. Vamos ver qual é o valor de t. Para que π sobre 6t ele tem que ser igual a 0 para que o cosseno dele seja igual a 1.
Como aqui é zero, passo 6 multiplicando continua zero, passo π dividindo continua zero, t teria que ser zero. T igual a zero pode? Não, porque o t começa em 1, que é janeiro, isso vai de 1 até 12. Então, esse aqui não convém. Vamos testar, então, o 2π. Vamos testar o valor lá dentro do cosseno, sendo 2π, porque o cosseno também daria 1. π sobre 6t igual a 2π. Aí vai cortar aqui o π com π, o 6 passa multiplicando, e eu vou ter t igual a 12. T igual a 12 pode? Pode. Eu vou até passar para lá para não ficar separadinho. Vou ficar aqui. Isso, vamos usar a computação a favor. Então, t igual a 12 serve. Então, existe dezembro. Dezembro é o mês em que o reservatório está em sua capacidade máxima. Então, espera aí. Ele quer saber em quais meses ele está menor que a metade. Se a capacidade máxima é 4, agora eu sei que a metade é 2 metros. Então, eu quero saber para quais valores de t o h de t vai ser menor que 2. Agora eu consigo trabalhar. Eu tenho agora uma inequação. Então, eu vou substituir o h de t, vai ficar 2 mais 2 cosseno de π sobre 6t menor que 2. Antes que eu esqueça, que eu sei que agora eu vou focar muito aqui, posso esquecer. Qual é o outro método que você falou, professor, sem usar esse negócio? Porque aqui muitos vão olhar e falar assim, eu nunca vou fazer isso. Gente, é só pegar um capítulo didático de inequações trigonométricas e fazer todos ali, fazer uns 10. Só para entender a ideia, entendendo, né? Vai gastar um tempão, mas vai entender e não vai perder mais ponto aqui para o seu concorrente aqui, em questão de inequação trigonométrica. O método por força bruta era você pegar t igual a 1, substituir, t igual a, depois que achar o máximo, né? T igual a 2, fazer 12 substituições aqui. Também não é impossível nesse caso, porque é tudo rapidinho, eu acho. Fazer as 12 substituições aqui e aí olhar quais que deram menor que 2 no h de t, tá? Mas eu vou fazer do jeito formal. Esse 2 passa subtraindo, vai zerar ali, porque vai ficar 2 menos 2. Então vai ficar 2 cosseno de π sobre 6t menor que 0, porque ficou 2 menos esse 2 que foi para lá. O 2 passa dividindo, como estou passando dividindo um número positivo, o sentido da inequação se mantém. Então vai ficar cosseno de π sobre 6t menor que 0 sobre 2, que dá 0. Pronto, minha inequação trigonométrica agora é essa. Como que você faz a partir daqui? Agora vem a parte que o pessoal se assusta, mas é um método bem decorado. É sempre assim que eu tenho inequação trigonométrica. Você vai desenhar o ciclo. Deixa eu desenhar aqui de novo rapidinho. Aqui é o que me interessa, que é o cosseno. Vou marcar o seno aqui só para ficar uma referência. E você vai perceber que a estrada do cosseno tem um valor 0 aqui. E os valores são menores que 0 quando ela vem aqui, até o menos 1. É nesse intervalo aqui, ó. Então, agora você vai olhar na estrada circular quais são os valores do ângulo, que são os valores de π sobre 6t, que ele tem que ter para que o cosseno caia aqui nesse trecho. E como é menor que a bolinha é aberta, não conta esses valores extremos aqui, ó, que é quando é igual a 0, porque ele quer menor, não menor é igual. Então, começa aqui, que é o π sobre 2, é o 90 graus. Eu não coloquei isso lá no outro, deixa eu colocar aqui, ó. Os pontos principais que tem que saber é o 0, o π sobre 2, que é aqui, que é o 90 graus. Aqui é o 80 graus, que é o 180 graus, perdão, que é o π radianos. Também é outra coisa importante. Sempre que você quer converter de graus para radianos, você pode fazer uma regra de 3 mental no papel. 180 graus equivale sempre a π radianos. Aí aquele outro. Então 90 é a metade de 180, é π sobre 2. Aqui é 270 graus, fazendo a volta aqui, então é 3π sobre 2. 3 vezes 90. E aqui 2π. Então, aqui é o π sobre 2. E aqui é o 3π sobre 2, que é outro valor que o cosseno também dá 0. Vou colocar aberto que eu quero menor que 0. E para dar o cosseno menor que 0, é esse pedaço que eu vou demarcar aqui, ó. Ou seja, para o cosseno de blá 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 dar menor que 0, o blá blá blá, que é o ângulo que estou percorrendo aqui, tem que estar entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, π sobre 6t tem que estar entre π sobre 2 3π sobre 2. Acho que essa era a parte mais difícil para vocês. Agora, como é uma inequação, eu tenho que tomar cuidado. Mas dá para resolver as duas simultaneamente. Não tem necessidade. Se fosse segundo grau, eu teria que separar em duas. Fazer separadamente daria uma coisa gigante. Mas é banca VUNESP. Tem um limite, né? Então, eu vou dividir tudo por π. Como é positivo, não altera o sinal da desigualdade. π é 3,1415, né? Corta aqui.
E agora eu vou passar o 6 multiplicando, só que eu tenho que passar para os dois lados. Como é positivo, de novo, não interfere. Então vai ficar aqui 6 sobre 2, que aqui ficou 1, né? Menor que t, não altera o sinal de desigualdade. E aqui vai ficar 6 vezes 3, que dá 18 sobre 2. Pronto. Então o t, que eu já isolei aqui no centro, que é o que eu queria, vai estar entre 3, que é 6 sobre 2, e 9. Então, para o reservatório estar numa capacidade menor que a metade, ou seja, menor que 2, os meses têm que ser maior que 3 e menor que 9. Claro que não é igual, é maior que 3. Então, os meses vão ser o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. O 9 não, porque é menor que 9, não menor ou igual. Então, vai do mês 4, que é abril, até o mês 8, que é agosto. Então, é de abril a agosto. Letra A.